Capítulo 61. Estou com ele. Peguem-nas. Estas são suas armas. Matthew tentou dar uma ordem aos zumbis. Este processo não foi fácil. Nunca superestime a inteligência e a capacidade de usar ferramentas de criaturas mortas-vivas comuns. Era muito mais difícil instruí-los a se adaptarem a uma ferramenta complicada como uma pá do que aprender a operar uma escavadeira. Felizmente, Matthew foi muito paciente. Como um trabalhador de jardim de infância, ele ensinou os pequenos zumbis lentamente. Levou quase 1 hora para ensinar os zumbis a segurar a pá corretamente. Ufa! Matthew enxugou o suor. Este processo foi muito difícil, mas o resultado foi bom o suficiente. Zumbis têm carne, então é diferente. Ele tentou despachar um dos zumbis para cavar um buraco no espaço aberto. Este último tentou algumas vezes. Não muito depois, um poço irregular apareceu na frente de Matthew. Passe. Matthew sorriu contente. Esta era a superioridade dos zumbis sobre os esqueletos. Estar mais próximo da estrutura de uma palma humana significava que eles poderiam facilmente segurar as ferramentas que eles poderiam facilmente segurar quando estavam vivos. Mas esqueletos não podiam. Esqueletos podiam ser cortados com facas ou esmagados com pequenos escudos redondos. No entanto, suas mãos não conseguiam segurar armas ou ferramentas firmemente por muito tempo. Era bem possível que seus ossos caíssem enquanto trabalhavam. Esta também era uma razão importante pela qual Matthew nunca deixou as criaturas mortas-vivas participarem de seu trabalho. Mas agora, as coisas eram diferentes. Ele poderia comandar os zumbis da lua prateada para cavar buracos, o que aumentaria muito a eficiência do plantio de árvores. No futuro, posso me concentrar mais na seleção, transplante e manutenção no local. Matthew liderou os zumbis até o noroeste. Muito rapidamente, na terra árida sob o luar, havia um grupo de figuras que trabalhavam incansavelmente. Eu nunca pensei que zumbis pudessem fazer esse tipo de trabalho. Ele apareceu silenciosamente. Ele olhou para os zumbis com uma expressão complicada. Eles não parecem criaturas malignas. Eles se parecem mais com um grupo de fazendeiros. Matthew sorriu e disse: criaturas mortas-vivas não são más em primeiro lugar. É só que para outras formas de vida, sua existência é muito diferente, então isso fará com que as pessoas entrem em pânico e as rejeitem subconscientemente. Eli franziu a testa. Ele obviamente não concordava com Matthew. No entanto, ele não o refutou. Em vez disso, ele tomou a iniciativa de mudar de assunto. Parece pacífico esses dias, mas o mal não foi longe. Posso sentir a existência deles. Wanderers. A expressão de Matthew ficou séria. Ele assentiu vigorosamente. Eles são realmente astutos e pacientes. Eles têm observado das sombras, o que me dá um mau pressentimento. Talvez devêssemos tentar mudar nossa estratégia. Esperar que eles ataquem é muito passivo. Matthew murmurou: se quisermos tirar a cobra do buraco, precisamos fazer mais preparativos. Eli disse confiantemente: enquanto eles ousarem se mostrar, eles definitivamente não serão páreos para mim. Quanto aos preparativos, você não fez muito nos últimos dias. Havia armadilhas mágicas por todo lugar do lado de fora da pequena casa de madeira. Eu quase pisei nelas. Matthew abriu as mãos. Esses são apenas feitiços de aviso, e é difícil dizer se serão de muita utilidade. O importante é que, uma vez que escolhermos atraí-los, devemos eliminá-los. Eli relaxou os músculos. Estou pronto. Matthew estava pensando sobre isso nos últimos dias. Como o espírito de luta de Eli estava aumentando, ele não estava com medo. Ele pensou um pouco e concordou. Que tal isso? Nós nos esconderemos em Moonlight Woodlands hoje à noite. Eu instruirei as fadas do carvalho a ficarem de guarda. Se os Wanderers fizerem algum movimento estranho, nós voltaremos imediatamente. Espere por mim ali. Eu farei ela abrir a porta para você. Eli concordou. Não muito tempo depois, Matthew convocou ela para levar Eli para Moonlight Woodlands primeiro. E Matthew queria encontrar Lulu e explicar o assunto. Os Wanderers destruíram as árvores muito rapidamente.
Se eles quisessem minimizar as perdas, a vigilância das fadas do carvalho era crucial. Moonlight Woodlands, o quarto nível da colmeia. Eli vagou preguiçosamente. O cenário e o estilo únicos aqui o fizeram se sentir um pouco decepcionado. Ele ainda se lembrava. A última vez que ele esteve aqui, ele ainda estava lutando ao lado de Samantha. Mas agora, quando ele pensou naquele rosto frio, requintado, confiante e independente, ele sentiu uma dor insuportável em seu coração. Droga! Eu não deveria ter vindo para este maldito lugar. Eli chutou a pedra em desgosto. Bang! A pedra voou para longe e se chocou contra a parede, criando um amassado profundo. O eco não conseguiu parar por um longo tempo. Eli tocou sua testa. A dor não diminuiu, mas se aprofundou. Toda vez que ele pensava em Samantha, era como se um grande pedaço de seu coração estivesse faltando de repente. Essa sensação de vazio era torturante. O que ela está fazendo agora? Ela também vai se arrepender de ter dito essas palavras para mim. Se eu pudesse vê-la novamente. Todos os tipos de pensamentos surgiram na mente de Eli. O desejo em seu coração ficou mais forte. Um forte desejo o impeliu a seguir em frente. Ele não andou muito. Um leopardo de repente saltou do túnel ao lado. Samantha. Eli olhou para ele com surpresa e alegria. O leopardo rapidamente se transformou em um humano. No entanto, o que fez o coração de Eli doer foi. Sua primeira reação quando o viu foi franzir a testa. Você causou essa comoção agora? Samantha olhou para as marcas na parede e perguntou friamente. Fim do capítulo. Capítulo 62, Estou com ele. Eli ficou atordoado. Sua mente estava uma bagunça, como se ele não soubesse se admitia ou negava. No entanto, Samantha não queria ficar enredada com ele por muito tempo. Ela repreendeu friamente. Escute, Eli, acabou. Você pode parar de ser infantil. Não tenho tempo para brincar com você. Estou muito ocupada. Agora, por favor, deixe Moonlight Woodlands imediatamente. Os membros da Sociedade da Terra realmente não deveriam ficar aqui por muito tempo. As palavras de Samantha soaram normais, mas eram como facas afiadas cravando-se no coração de Eli. Seu rosto estava extremamente pálido. Sua garganta se contorceu, mas ele não conseguiu dizer uma palavra. Samantha continuou. Por favor, pare de me importunar. Este é o Moonlight Woodlands, o reino da deusa do luar. Você está invadindo. O rosto pálido de Eli instantaneamente inchou com uma espessa camada de sangue. Ele nunca se sentiu tão envergonhado antes. Assim que ele estava se sentindo extremamente envergonhado, uma voz gentil soou atrás dele. Desculpe pelo atraso. Não muito longe. Matthew correu com ela, e Samantha pareceu surpresa. Então, ela ouviu Matthew dizer. Sinto muito pelo mal-entendido, mas Eli está comigo. Ao ouvir isso, Eli era como um homem se afogando que agarrou uma palha salva-vidas. Sua voz de repente ficou mais alta. Isso mesmo, estou com ele. O constrangimento que ele sentia agora desapareceu em um instante, e Eli inconscientemente estufa o peito. Matthew se aproximou e deu um tapinha no ombro de Eli, então acenou para Samantha. Nesse caso, vamos nos despedir primeiro. Os dois se afastaram com os braços em volta dos ombros um do outro. Samantha olhou para a cena atordoada. A expressão monótona em seu rosto não conseguiu se acalmar por um longo tempo. Não foi até que as costas de Eli desapareceram completamente de vista. De repente, ela teve a ilusão de que algo que originalmente pertencia a ela havia sido arrancado. A noite foi excepcionalmente longa. Para lidar com qualquer situação inesperada, Matthew e Eli não foram fundo na colmeia. Em vez disso, eles varreram as áreas que tinham sido quase destruídas no quinto andar. No entanto, a paciência do Widerer foi melhor do que eles imaginaram. Eles não só não ganharam nada ao amanhecer. Foi o mesmo por várias noites. O Widerer que não se moveu. Ponto. A floresta de carvalhos estava calma. Matthew só pôde anunciar que seu plano de atrair a cobra para fora da caverna havia falhado.
Eli então propôs um plano para rastreá-los ativamente. Ele queria usar sua habilidade de rastreamento para encontrar os Wanderers e eliminá-los de uma só vez. Infelizmente, ele era um metamorfo que estava mais inclinado a lutar de frente do que um mestre da natureza que era melhor em rastreamento. Todo Wanderer era um verdadeiro mestre em anti-rastreamento. Matthew tinha medo de ser atraído para longe, então ele não ousou agir precipitadamente. Simples assim. Os Wanderers se tornaram um espinho no coração de Matthew. Para retirá-lo, Matthew foi procurar Zeller para pedir-lhe adivinhação. No entanto, Zeller disse que tinha adivinhado muitas vezes recentemente. Ele precisava desacelerar para garantir a precisão. Matthew só conseguiu colocar esse assunto em espera, impotente. Felizmente, ele foi muito paciente. Apenas trate isso como uma competição de prender a respiração com eles. Vamos ver quem consegue rir por último. Simples assim, alguns dias aparentemente pacíficos, mas na verdade turbulentos, se passaram. 3 noites depois, sala de estar de Matthew. Ding dong ding dong. Alguém tocou a campainha. Antes que Matthew pudesse se levantar para abrir a porta, uma rajada de vento saiu da cozinha e foi direto para a porta da frente. Sif está aqui? Lembro que hoje é o dia em que você e ela concordaram em compensar as aulas perdidas. Peggy perguntou alegremente enquanto abria a porta. Matthew assentiu desamparadamente. Matthew, é melhor você vir. Do lado de fora da porta. A voz de Peggy soou um pouco mal-humorada. Não me lembro de você ter tantos alunos precisando de aulas extras. A sala de estar mal comporta tantas pessoas, mas definitivamente não há leite suficiente. Matthew olhou para cima, confuso. No segundo seguinte, um grupo de pessoas entrou. Sif, que estava caminhando na frente, estava sorrindo. Seguindo atrás dela estava um Higar tenso. Então havia o barbudo Blake, o bonito Zeller e Richard, que segurava uma bengala de cavalheiro. Finalmente, uma Samantha surpresa o seguiu. Ela estava segurando uma mochila grossa na mão. Um grupo de pessoas entrou correndo. A sala de estar, originalmente vazia e espaçosa, de repente ficou animada e lotada. Fim do capítulo. Capítulo 63, Calamity Mage. Como ele estava morando em uma casa de madeira fora da cidade recentemente, e as pessoas o visitavam de vez em quando, Matthew decidiu definir segundas e terças-feiras como seus dias de descanso toda semana. Ele voltaria para casa para viver nos próximos 2 dias e lidar com alguns assuntos relacionados a ele na cidade. No entanto, ele não esperava isso. O número de visitantes em seu primeiro dia de descanso já havia ultrapassado 5. Felizmente, a sala de estar era grande o suficiente. Após a recepção inicial, Matthew foi até lá um por um e perguntou por que eles estavam ali. Sif estava lá para uma aula. O valor de uma super versão da Magic Bag obviamente não era algo que pudesse ser compensado por uma aula de história apressada. Na verdade, Matthew já estava mentalmente preparado para dar a ela uma aula particular por meio ano. Motivo de Higar estar lá era mais interessante. Matthew imaginou que o pai e a filha já estivessem discutindo em casa. No final, Higar prometeu a Sif que iria à casa de Matthew toda segunda-feira para dar aulas, mas a condição era que ele tivesse que acompanhá-lo. Matthew não tinha objeções a isso. Afinal, quando se tratava de palestras, não importava quantos alunos havia. Contanto que Higar não o atrapalhasse, não haveria problema. Entre os outros visitantes, Blake veio perguntar a Matthew se ele precisava de ajuda com a guarda da floresta de carvalhos. Ele sabia que Matthew estava hospedado na floresta de carvalhos recentemente, e ele recebeu uma ordem para aumentar as patrulhas, então ele veio perguntar a Matthew se ele precisava da ajuda da guarnição. A visita de Zeller e Richard estava obviamente relacionada ao ritual de pilhagem, que Matthew se lembrava. Quanto a Samantha, ela trouxe as informações sobre o país como prometido. Na sala de estar, o cérebro de Matthew girou rapidamente. Ele estava se preparando para organizar a recepção de acordo com a prioridade do assunto. Neste momento, Sif se levantou obedientemente.
Matthew, já que você tem tantos convidados, eu vou para a cozinha com Peggy primeiro. Enquanto ela falava, ela decidiu arrastar o confuso Higar para a cozinha. Mas neste momento, Zeller, que estava sorrindo, disse: eu dei uma olhada lá fora. Na verdade, não há nada particularmente urgente para Matthew, certo? Ouvi de Sif que ela está aqui para suas aulas. Há muito tempo estou interessado na aula de História do Senhor. Matthew, se você não se importar, pode ensinar Sif primeiro enquanto ouvimos de lado. Esta não é uma experiência muito nova. Não se sabia se era devido ao seu alto charme. As palavras de Zeller receberam aprovação unânime dos outros. Sim, sim. Há muito tempo ouço que a aula de Matthew é muito popular, mas não tive a chance de comparecer. Blake coçou a barba, seu rosto cheio de interesse. Richard elegantemente colocou sua bengala de lado. Claro, não tenho objeções. Hagar estava lá originalmente para acompanhar a palestra, então ele naturalmente não diria nada. Samantha era a única que restava. Matthew olhou para ela interrogativamente. Esta sorriu docemente. Meu conhecimento de história é quase zero. Se você não se importa, eu gostaria de sentar e ouvir também. Assim, a sala de estar ligeiramente perturbada rapidamente se acalmou. Todos olharam para Matthew com curiosidade. Matthew não estava com medo. Ele tratou a sala de estar como uma escola e os adultos na frente dele como crianças. Ele pegou o grosso livro de história que havia preparado para Sif. Assim que ele estava prestes a abrir o livro e começar sua palestra. Neste momento, uma voz fraca veio da cozinha. Matthew, lembre-se de torná-lo emocionante. A primeira lição pode ser gratuita, mas as lições depois desta não serão gratuitas. Matthew sorriu desamparadamente. Ele limpou a garganta. Da última vez, contei a Sif sobre o evento histórico da Divisão das 100 Cidades. Este evento é realmente familiar para todos. Isso significa que a influência da Aliança dos Sete Santos nas cidades-estados em todo o continente atingiu um pico sem precedentes. Seu efeito foi objetivo. Após a divisão, cada cidade importante do continente tinha pelo menos um mago da Aliança dos Sete Santos. Esses magos fizeram contribuições indeléveis para o desenvolvimento e construção de suas respectivas cidades. Mesmo depois de 100 anos, as pessoas nunca esqueceriam as contribuições daquele grupo de magos. É claro que o desenvolvimento subsequente da divisão das 100 cidades não seguiu o plano da Aliança dos Sete Santos. Na implementação real do plano, muitas falhas apareceram, tanto que houve várias disputas dentro da aliança sobre continuar a estratégia ou não. Da perspectiva retrospectiva, este plano foi realmente um fracasso. Centenas de anos depois que os deuses partiram, a maior organização humana em Aendor ainda era solta, a Aliança dos Sete Santos, que era essencialmente uma organização de magos. O reino humano é apenas um nome que a Aliança dos Sete Santos criou. Na verdade, todos nós sabemos que nenhuma força humana neste continente é qualificada para ser chamada de reino. Temos vilas, cidades, donos de feudos e senhores, mas não temos um reino ou um rei. E tudo isso foi graças aos deuses. Neste ponto, Matthew parou por um momento e tomou um gole de água enquanto observava a reação de todos. Havia 6 plateias presentes. Metade delas estava confusa. Eram Sif, Blake e Samantha. As 3 restantes revelaram expressões pensativas. Não é assim que deveria ser. Isso não é uma coisa boa? Sob o olhar encorajador de Matthew, Samantha perguntou corajosamente. Fim do capítulo. Capítulo 64, Calamity Mage. Sejam humanos, elfos ou druidas, estamos todos indo muito bem agora. Quero dizer, a estrutura de uma cidade-estado também é muito boa. As pessoas não se perturbam, então por que devemos formar um reino? Matthew não respondeu imediatamente. Ele olhou para Higar. A expressão deste último também era muito séria. Ele realmente tomou a iniciativa de dizer:
Em termos de organização social, um reino que pode controlar mais recursos de cidade e estado ao mesmo tempo será uma existência mais avançada, resistente a riscos e poderosa do que uma cidade e estado independente. Eu viajei para outros mundos, e muitos de seus lugares são de fato mais desenvolvidos do que o nosso. O exemplo mais simples e grosseiro é que se um reino composto de várias cidades-estado declarasse guerra a uma cidade-estado independente, esta quase certamente perderia. Matthew concordou com a cabeça. Todos nós conhecemos o princípio da força em números. Como uma criatura social, uma organização que pudesse permitir que mais humanos formassem grupos definitivamente atropelaria aqueles que lutam sozinhos. Na verdade, a transição de uma única cidade-estado para uma união de muitas cidades-estado era inevitável no desenvolvimento da história. Este ponto poderia ser verificado pelo desenvolvimento de outros planos ou mundos. Podemos não ter muitas informações nesta área, mas a Seven Sun Alliance investigou muito. Sif ficou intrigado. Então por que ainda não houve um reino no continente? Os deuses não foram exilados há muito tempo. Matthew disse em uma voz profunda, você pode esquecer o que estou prestes a dizer depois de ouvir hoje, mas não importa. Esquecer não significa que a verdade não exista. Todos nós sabemos que 470 anos atrás, a fundadora da Seven Sun Alliance, a grande existência cujo nome ainda é desconhecido para o povo. Normalmente nos dirigimos respeitosamente a ela como a primeira e única, maga da calamidade, na história humana. Ela estava furiosa com a falta de progresso dos deuses e a escravidão de todos os seres vivos, então ela pessoalmente planejou e executou a mais maravilhosa performance de magia da história, a ascensão do Palácio Celestial. Nosso mundo ficou preso na Era da Iluminação, que os deuses limitaram por 2000 anos inteiros. Nos últimos 2000 anos, não houve nenhum progresso significativo na sociedade humana. 2000 anos atrás, os ancestrais humanos pescavam no rio e cultivavam no solo. 2000 anos depois, seus descendentes ainda usavam as mesmas ferramentas de pesca e métodos de cultivo. Naquela época, o mundo estava sem vida, e você não conseguia sentir o progresso do mundo a partir das mudanças do tempo. Isso porque, nos primeiros dias da Era do Iluminismo, os deuses que dividiam a teocracia e a fé tinham criado regras e regulamentos para tudo no mundo. Eles usaram seu clero para dividir seus territórios e vincularam tudo com seus conceitos. Eles trataram este mundo como seu pasto. Eles só queriam colher a fé de todos os seres vivos dia após dia. Eles não estavam dispostos a ver seus crentes fazerem qualquer progresso significativo. O tempo não tinha sentido para este mundo. Era apenas um contador para os deuses colherem a fé. Sob a alta pressão dos deuses, todos os seres vivos não podiam se salvar, eles não podiam nem mesmo desenvolver a consciência para se salvar. Até a chegada do Mago da Calamidade. Esta situação foi finalmente quebrada. Naquele dia, todas as estátuas do continente desabaram. Inúmeros santuários ou templos surgiram do nada, e o Palácio Celestial, que simbolizava a glória dos deuses no passado, também subiu ao céu. Eles carregaram e amarraram a vontade dos deuses e voaram para o ponto mais alto do mundo astral com um grito estridente. As pessoas se ajoelharam ao redor do templo com medo. Elas não sabiam o que tinha acontecido. Até hoje, ainda não sabemos o que aconteceu naquele dia. Sabemos apenas que depois daquele dia, a maioria das existências que foram tocadas pelo divino neste mundo foram banidas para sempre pelo Mago da Calamidade. Esta é a ascensão do Palácio Celestial. O tom de Matthew era muito calmo. No entanto, a história em si foi o suficiente para chocar todos os públicos. Até mesmo Higar e Zeller. Eles podem ter ouvido falar da ascensão do Palácio Celestial. No entanto, eles só sabiam vagamente que foi quando os deuses partiram. Eles não sabiam que os deuses tinham sido exilados. Eles não conseguiam imaginar que aquele que baniu os deuses era um mero mago humano. É um mito? Higar murmurou, eu pensei que eram os 7 santos, que uniram forças para chegar a um acordo com os deuses. E os deuses partiram de bom grado. Matthew sorriu e balançou a cabeça.
Os 7 santos eram muito fortes, mas não eram fortes o suficiente para negociar com os deuses. Na história, todos eles eram discípulos do Mago da Calamidade. Depois que os deuses partiram, nosso mundo finalmente começou a mudar. Os fazendeiros inventaram ferramentas agrícolas e descobriram plantações com maiores rendimentos. Barcos de pesca flutuavam nos mares e rios. Tínhamos redes de pesca, arpões e todos os tipos de novos equipamentos de pesca. Alfaiates encontraram materiais melhores do que algodão, linho e peles de animais. Os artesãos melhoraram o artesanato e o processo de produção. Cidades-estados surgiram uma após a outra, e as trocas humanas se tornaram mais frequentes. De acordo com o desenvolvimento normal, deveríamos ter recebido o primeiro reino humano verdadeiro há muito tempo. No entanto, os deuses que estavam longe ainda não estavam dispostos a ficar de fora. Depois que os magos da calamidade partiram, eles impuseram 3 maldições à terra em uma tentativa de atrasar as mudanças do mundo e garantir que os conceitos divinos que eles definiram continuassem a existir. Ouvindo isso, a expressão de todos era solene. Todos ficaram chocados com essa narração misteriosa e ousada e, ao mesmo tempo, estavam extremamente curiosos sobre a maldição dos deuses que Mateus mencionou. Ele tomou um gole de água e continuou. Fim do capítulo. Capítulo 65, Calamity Magi. Eu só conheço 2 das 3 maldições. A última nem sequer foi apresentada no livro que o grande mago Ronan me deu. As 2 maldições que conheço são conhecidas como Intelligence Lock e Civilization Lock. Enquanto ele falava, ele primeiro explicou o conteúdo das fechaduras. Então, ele explicou a fechadura da civilização. Semelhante à fechadura da inteligência, a maldição dos deuses realmente tirou uma parte do que nos tornou humanos. A fechadura da inteligência tira a capacidade de memória da história e o conhecimento de todos os humanos com inteligência abaixo de 15 pontos, enquanto a fechadura da civilização bloqueia a possibilidade da evolução da civilização humana. Enquanto ele falava, Matthew olhou para Raegar. Senhor, Raegar, você é o senhor de Rolling Stone Town. Você tem um grande território, incluindo 16 aldeias no norte e sul e 2 postos comerciais. Mas você já pensou em expandir a escala de Rolling Stone Town? Você já pensou em anexar as cidades vizinhas? Você não quer mais poder? Raegar franziu a testa e pensou por um tempo, então balançou a cabeça com força. Minha racionalidade me diz que o que você disse não é uma má ideia, mas por algum motivo, não estou interessado no conceito de expandir meu domínio. Essa é a função do bloqueio da civilização. Matthew assentiu. Se você fosse o único que desprezasse a expansão do território, então poderia ser uma coincidência. No entanto, quase todos os senhores da cidade não têm ambição de anexar o território ao redor deles. Este é claramente o poder da maldição. Samantha disse de repente, mas não é uma coisa boa que não haja guerra. Pelo menos não haveria tantas pessoas que seriam deslocadas e separadas umas das outras. Matthew respondeu seriamente, isso é verdade do ponto de vista individual, mas leis objetivas não podem ser ignoradas. Se nossa civilização permanecer estagnada, podemos um dia morrer de repente, talvez devido a um acidente ou uma invasão de um inimigo. Isso não é um exagero, mas essas são palavras deixadas para trás pelo mago da calamidade dentro da aliança. Eu acredito que ela veio de além dos céus, então ela deve ter testemunhado a ascensão e queda de algumas civilizações. A razão pela qual ela tomou a decisão de exilar os deuses provavelmente não foi por raiva, mas por outra coisa. Samantha ficou atordoada. Embora seu pensamento fosse antiquado, ela era bem inteligente. Ela entendeu instantaneamente o que Matthew queria dizer. Você está dizendo que nosso mundo pode ser invadido por inimigos estrangeiros no futuro. Diante de tal inimigo, só poderíamos sobreviver se todas as raças formassem um reino. Matthew piscou. É realmente possível. A Seven Sun Alliance fez muitos palpites sobre isso, mas são apenas palpites no momento. Afinal, a existência do purgatório e do abismo foi provada.
Se demônios ou diabos invadirem nosso mundo um dia, será difícil sobrevivermos com nossa própria força sem a proteção dos deuses. No geral, a era dos deuses já passou há muito tempo. Mesmo que houvesse maldições deixadas para trás, seu poder se tornaria cada vez mais fraco. De acordo com a previsão do mestre Ronan, nosso mundo está às vésperas de mudanças rápidas. No próximo segundo, este mundo pode passar por mudanças devastadoras. Acho que temos sorte de nascer nesta era. No mínimo, em comparação com nossos ancestrais, teremos a oportunidade de usar nossa própria força para mudar o mundo, ou mesmo para redefinir alguns novos conceitos. Samantha olhou para Matthew pensativamente. Como natureza? Matthew sorriu e fechou o livro. Esse será o conteúdo da próxima aula. Peggy, que apareceu do nada, interrompeu. Isso mesmo, isso mesmo. Depois da aula, na sala de estar, só há silêncio. Todos estavam digerindo silenciosamente o choque cognitivo trazido por Matthew. O próprio Matthew também estava usando isso para fortalecer sua memória. Sua inteligência era alta o suficiente para ser imune ao bloqueio de inteligência, mas havia uma certa chance de que ele esquecesse. Ensinar era uma boa maneira de fortalecer sua memória, que foi a principal razão pela qual ele não rejeitou dar uma aula a todos naquela noite. 10 minutos depois, Matthew pegou uma sacola de documentos de Samantha e a mandou embora. Na porta, Samantha de repente se virou e olhou nos olhos de Matthew. Ele está com você agora? Matthew explicou francamente. Ele estava grato pela minha iluminação não intencional em seu domínio, então ele trabalhou temporariamente como guarda florestal na minha floresta. Samantha assentiu pensativamente. A floresta é a origem do seu domínio de carvalho. Matthew assentiu. A iluminação do seu domínio é muito especial e deixou uma profunda impressão em mim. Aquela floresta de carvalho é a mesma. Talvez eu deva encontrar tempo para ir lá e dar uma olhada. Samantha mordeu o lábio. Seus olhos vagaram enquanto ela dizia isso. Então, ela se transformou em um leopardo e pulou para longe. O segundo a sair foi Blake. Matthew ficou muito grato que Big Bird sempre se lembrasse dele. Os dois discutiram por um tempo. No final, ele rejeitou a sugestão de Blake de aumentar o número de patrulhas perto da floresta de carvalhos. Isso poderia alertar o inimigo. A alternativa de Blake era montar uma sentinela escondida não muito longe da floresta de carvalhos. Na maioria das vezes, haveria guardas de plantão. Dessa forma, quando uma batalha começasse na floresta de carvalhos, Blake seria o primeiro a receber as notícias e correr para dar suporte. Matthew não se sentia invencível só porque tinha o dragão de osso. Era mais seguro ter o apoio da guarnição. Blake concordou com esse pedido. Ele deu um tapinha no peito e garantiu a Matthew que a sentinela secreta seria montada amanhã à noite, no máximo. Isso fez Matthew se sentir muito mais à vontade. Finalmente, eram Zeller e Richard. Matthew, de acordo com o que você disse sobre o ritual de iniciação, escolhemos 3 edifícios icônicos, o Giant Windmill, na North Trade Station, o Black Vulture Inn, na South Trade Station e a Seven Saints Square, na Rolling Stone Town. Se uma tragédia sangrenta acontecer nesses 3 lugares, ela definitivamente chocará toda a Rolling Stone Town no dia seguinte. No momento, reforçamos secretamente o reconhecimento e as patrulhas nesses 3 lugares. Zeller perguntou rapidamente. Além disso, nossa operação deve começar. Você está pronto? Matthew sabia que o plano de Zeller era que ele se disfarçasse de Ronan e criasse uma nuvem de suspeita para diminuir o ritmo de crimes da organização maligna. Não tenho problemas com isso, mas você tem que me contar seu plano primeiro. Matthew respondeu. O Festival da Primavera Tardia está chegando. Todos nós sabemos que todo ano durante o Festival da Primavera Tardia, o grande mago Ronan soltará enormes fogos de artifício mágicos na Praça dos 7 Santos, no posto comercial Norte-Sul e em algumas pequenas vilas para celebrar a prosperidade da primavera com os moradores. Zeller explicou calmamente, mas, na verdade, Ronan está muito ocupado.
Houve vários anos em que ele não estava na Rolling Stone Town durante o Festival da Primavera. Esses fogos de artifício foram disparados por seu aprendiz. Para não afetar a atmosfera festiva, ele já havia feito arranjos para isso. No momento, ainda havia alguns dispositivos no depósito da prefeitura que podiam liberar fogos de artifício mágicos, então liberar fogos de artifício em si não era um problema. Este ano, não conseguimos contatar Ronan, e não ouvimos nada de seu aprendiz. Se quisermos fazer parecer que ele ainda está conosco, a chave é sua imagem. É difícil enganar o inimigo apenas com maquiagem. Precisamos da ajuda da magia. Matthew balançou a cabeça. Não sei nada sobre transfiguração. Zeller sorriu gentilmente. Que coincidência. Eu também. No entanto, tenho outro jeito. Já que nosso objetivo é criar uma falsa sensação de confusão, não há necessidade de fazer tudo parecer real. Só precisamos mantê-los desconfiados. Não acho que eles vão chegar perto para verificar se você é o verdadeiro Ronan ou não. Vou tentar o meu melhor para te vestir como Ronan e então usar o feitiço da imagem espelhada para enviar sua imagem para todas as partes de Rolling Stone Town. Naquela hora, outra pessoa irá disparar os fogos de artifício. O que você precisa fazer é se fazer parecer um grande mago. Afinal, você é o único mago que podemos encontrar em nossa cidade. Matthew juntou as mãos e pensou por um tempo antes de finalmente concordar com o plano de Zeller. Não havia risco neste plano. Se pudesse realmente deter a organização maligna, seria considerado um mérito. Imediatamente, os dois discutiram muitos detalhes. Todo o caminho até tarde da noite. Zeller relutantemente deixou a casa de Matthew com Richard, que estava bocejando loucamente. Enquanto isso, Sif foi trazida para casa por Rigar. Depois que todos os convidados foram embora, a atmosfera animada desapareceu instantaneamente. Matthew sentou-se sozinho na sala de estar, aproveitando o doce silêncio. Ele sentou-se. Seu peito de repente sentiu como se tivesse sido aberto por algo poderoso. O cenário à sua frente começou a ficar turvo. O coração de Matthew pulou uma batida. De repente, ele viu que a vírgula cinza do símbolo do Taishi tinha sido preenchida sem que ele percebesse. Neste momento, inúmeros pontos cinzas estavam saltando dela. Dica: você está visitando o subdomínio de morte e mortalidade. Colchete que fecha. Fim do capítulo. Capítulo 66, Travestismo e Súcubo. Olhando para cima, ele viu uma planície sem fim. Incontáveis crateras estavam espalhadas pelo chão. O céu é marrom acinzentado. O mesmo acontecia com o horizonte. Uma enorme lua cheia pairava entre o céu e a terra. Era como o fogo da alma imortal. O silêncio era o tema eterno aqui. Até o vento estava silencioso. Redemoinhos sem fim vinham de um lugar desconhecido e sopravam para o próximo lugar desconhecido. As criaturas mortas-vivas que eram varridas pelo redemoinho sufocavam e caíam ou recuperavam sua vitalidade. Morte e metamorfose contavam histórias diferentes no mesmo redemoinho de energia negativa. Matthew caminhava sozinho nesta terra tranquila. Era diferente da experiência animada e barulhenta no domínio do carvalho. Tudo aqui era tão silencioso. Era muito semelhante ao conceito deste lugar. Morte. Um esqueleto caminhou em sua direção. Quase nenhum de seus ossos estava intacto, e seu fogo da alma estava lamentavelmente fraco. Parecia que, enquanto uma rajada de vento soprasse, este soldado esqueleto recém-nascido perderia sua última chance de viver novamente. No entanto, ele era muito tenaz. Matthew viu com seus próprios olhos que ele foi jogado em um poço sem fundo pelo redemoinho de energia negativa. De acordo com seu palpite, este esqueleto definitivamente se desintegraria. E isso realmente aconteceu. Matthew percebeu que ele ficou no buraco por um longo tempo. Foi tanto tempo que Matthew começou a duvidar se o tempo tinha significado neste domínio. Em um certo momento, ele viu o esqueleto sair do buraco novamente. O tornado anterior havia destruído seu último osso da coxa restante. Ele conseguiu se recuperar um pouco antes de lutar para se levantar do chão.
Matthew percebeu, o fogo da alma em seus olhos queimava ainda mais forte. Acontece que criaturas mortas-vivas também têm uma vontade tão forte de viver. Matthew ficou ligeiramente comovido. Este esqueleto claramente não tinha muita inteligência. Ele nem sabia para onde deveria ir. No entanto, a partir do momento em que acendeu seu fogo da alma, ele possuía o instinto de sobreviver. Talvez no momento seguinte, ele seria completamente extinto por outro redemoinho. Mas antes disso, ele continuaria a avançar, para aquele lugar desconhecido, um lugar onde o fogo da vida poderia florescer. Depois de parar por um momento, Matthew continuou em frente. Ao longo do caminho, ele passou por todos os tipos de criaturas mortas-vivas. Zumbis, fantasmas, banshees, vampiros, ghouls, cavaleiros sem cabeça, cavaleiro da morte, cavaleiro das trevas, abominação, guarda da tumba, múmia. Alguns deles eram fortes e alguns eram fracos. No entanto, todos estavam indo em direção ao desconhecido. Aqui, nenhuma das criaturas mortas-vivas sabia o que estava por vir. Pouquíssimas pessoas conseguiam explicar o propósito do movimento constante. Mas seguir em frente era o único propósito. A morte é silêncio eterno, e os mortos-vivos são existências que persistem em avançar em silêncio eterno. Eles podem não ser criaturas vivas de verdade, mas são como criaturas vivas, lutando contra a morte incansavelmente. Eles estavam destinados a não conseguir escapar da barreira da morte, mas não podiam mais ser simplesmente considerados vassalos da morte. Este é o morto-vivo. Matthew chegou ao fim do horizonte com esta conclusão. Ele ficou em frente à eterna lua cheia. Um vento soprava de cima. Então o vento de energia negativa está soprando da lua. Ele olhou curiosamente para o corpo celeste que estava próximo, mas distante no horizonte. No segundo seguinte, a cena à sua frente se estilhaçou como um espelho. A vista tremeu ligeiramente. A consciência de Matthew retornou à sua sala de estar. Com base no acúmulo de invocação de criaturas mortas-vivas e na exploração de planos de energia negativa, você entrou com sucesso no subdomínio da morte imortal. Como recompensa por entrar no domínio, você pode escolher uma das 3 habilidades a seguir. Corpo morto-vivo, seu corpo pode se transformar instantaneamente na casca de uma criatura morta-viva. Durante esse período, você obterá a imunidade e outras características da criatura morta-viva. No estado de corpo morto-vivo, você terá a oportunidade de obter mais compreensão do domínio imortal. Dura 60 segundos uma vez por dia. Controle de energia negativa, você ganhará a oportunidade de controlar a energia negativa. Depois de escolher essa habilidade, você terá a oportunidade de obter algumas magias de energia negativa. Nova invocação, você receberá um morto-vivo invocado aleatório que não seja inferior ao nível 3. Foi uma escolha difícil. Matthew franziu a testa ligeiramente. Ao contrário do domínio Carvalho e do domínio Temperança, ele realmente queria as 3 habilidades dadas pelo domínio imortal. Quanto ao corpo morto-vivo, era uma habilidade que salvava vidas e tinha a chance de aumentar o progresso da exploração do domínio imortal. Controle de energia negativa, era a habilidade com que os necromantes sonhavam. Com essa habilidade, lançar magias relacionadas à energia negativa seria 2 vezes mais eficaz. Afinal, as 2 principais habilidades dos necromantes eram invocar criaturas mortas-vivas e magias de energia negativa. Quanto à terceira opção, nova invocação, era menos tentadora. Matthew na verdade não tinha falta de seguidores mortos-vivos, mas seria perfeito se ele pudesse invocar um cavaleiro sem cabeça ou um cavaleiro das trevas. Isso compensaria sua falta de seguidores fortes no corpo a corpo. Embora Peggy também fosse muito feroz, Matthew não estava disposto a arriscar sua vida. Ou morte. Ele hesitou. Matthew cerrou os dentes e escolheu o corpo morto-vivo. Isso também foi por consideração à unidade de conhecimento e ação. Ele não queria perder nenhuma habilidade de salvar vidas, sem mencionar que essa habilidade poderia aumentar o progresso da exploração do domínio imortal. Talvez pudesse levar a um ciclo virtuoso de progressão. Fim do capítulo.
Capítulo 67. Travestismo e súcubo. Você completou a iluminação do domínio imortal. Status atual. Acabou de entrar no domínio. Você obteve um status permanente, Exército Morto-Vivo. Exército Morto-Vivo. Seu número máximo de criaturas invocadas ativas foi aumentado em 10 vezes. Você obteve um status temporário, Mão Pálida. Mão Pálida. Se não for controlada, sua mão direita continuará a emitir energia negativa. Quando entrar em contato com qualquer ser vivo, será morta instantaneamente. Duração: 30 dias. Esses 2 buffs não são ruins. Matthew estava bastante satisfeito. O exército morto-vivo significava que o número máximo de suas criaturas invocadas havia aumentado para 120. Essa era uma grande lacuna entre ele e um necromante comum. A Mão Pálida era igualmente poderosa. Ela podia injetar energia negativa nas criaturas mortas-vivas, tornando-as energéticas. Ao mesmo tempo, também poderia dar ao inimigo um golpe fatal em uma batalha intensa. Embora a probabilidade de morte instantânea fosse muito baixa. Mas e se ele tivesse sucesso? O que Matthew tinha a perder era uma chance. Mas o inimigo poderia perder sua vida a qualquer momento. Esse era o poder de um domínio. Matthew percebeu. Nesse momento, o símbolo do Taiji ficou equilibrado novamente. O ponto verde à direita estava um pouco mais cheio, mas não muito. O que era ainda mais interessante era: havia uma pequena vírgula marrom logo abaixo do símbolo do Taishi. Seu tamanho era apenas 1/10 do tamanho das vírgulas superiores. Também havia pontos claros nas vírgulas pequenas, mas o número era muito pequeno. Matthew sabia que representava o domínio da temperança. Agora, ele já havia se aventurado em 3 campos: carvalho, temperança e imortalidade. Embora estivesse apenas no estágio inicial, com o passar do tempo, ele obteria um nível mais alto de maestria no domínio. O requisito lendário mais comum é dominar um domínio. Uma lenda que se aventura em 3 domínios ao mesmo tempo já é uma elite. Sou apenas um necromante de nível 2, mas já me aventurava em 3 domínios com antecedência. A maior conveniência que o sistema lhe proporcionou foi o trampolim para os domínios representados pela morte e pela natureza. Em uma situação em que a experiência era abundante, ele só precisava plantar árvores lentamente, acumular níveis e magias e, no futuro, ele voaria para o céu. 2 dias se passaram desde o início do ano. Sem saber, já era o fim de março. Rolling Stone Town deu as boas-vindas ao 2º festival da primavera, o Late Spring Festival. Com a ajuda dos zumbis de Silvermoon, a eficiência de plantio de Matthew aumentou muito. Antes do festival da primavera, ele finalmente fortaleceu o soldado para o nível 14. Ele estava a apenas um nível da criatura invocada de nível mais alto de Matthew, Philly. Além do rápido avanço de nível, o soldado também ganhou uma série de novas habilidades, como técnica de clone, multicorte implacável, técnica de ocultação, encolhimento do solo, e colhendo cebolas em terra seca. A qualidade dessas palavras-chave era apenas azul e branco, mas também enriqueceu muito os métodos de combate do soldado. Este dançarino da lâmina era como um pesadelo para aventureiros de nível baixo e médio. Claro, Matthew também encontrou 2 palavras-chave questionáveis. Alcoólico, cinza, seu esqueleto é viciado em álcool. A cada 72 horas, ele precisa beber pelo menos uma garrafa de cerveja para aliviar sua inquietação. Travesti, cinza, seu esqueleto despertou o poder do arrasto. Ele deseja usar roupas ou saias brilhantes. Se você puder vesti-lo lindamente, ele se sentirá muito feliz. Para ser honesto, Matthew ficou surpreso quando viu essas 2 palavras-chave pela primeira vez. Um esqueleto viciado em álcool. Como ele poderia beber? Uma vez que a bebida entrasse em sua boca, ela não vazaria. Quanto à outra palavra-chave, era mais fácil de satisfazer. O manto da noite escura do soldado estava ficando mais poderoso. Matthew poderia facilmente encontrar alguns vestidos bonitos para Soldier usar por baixo. O que deixou Matthew mais insatisfeito foi que, fosse para se arrastar ou beber, ele tinha que gastar dinheiro.
Para economizar custos, Matthew comprou um pouco da cerveja mais barata e Soldier bebeu sem hesitar. Assim como Matthew esperava, a cerveja imediatamente derramou na garganta de Soldier. No entanto, Matthew também percebeu. Uma parte do álcool parecia ter sido absorvida pelo fogo da alma de Soldier. Isso era realmente muito interessante. Violava seriamente a lei dos mortos-vivos. Qualquer um que pudesse quebrar as regras definitivamente não era uma pessoa comum. Nesse aspecto, Soldier já estava no mesmo nível de Peggy. Essa foi uma das poucas coisas que fizeram Matthew se sentir satisfeito. Quanto às roupas femininas, Matthew foi à loja de artigos usados na cidade para comprar 2 vestidos. Ambos eram roupas de velhas esfarrapadas, mas Soldier os usava com facilidade. Era só que Matthew desejava não poder ver certas coisas. Mas, além dessas pequenas falhas, a força de Soldier aumentou constantemente. Festival da Primavera Tardia. Matthew trouxe apenas um de seus subordinados para a mansão do Senhor. Neste momento, o céu está fracamente iluminado. A celebração do Festival da Primavera já havia começado. No caminho, Matthew podia ouvir o som alegre de gongos e tambores da equipe do Festival da Primavera, do lado de fora da vila. Festival do Fim da Primavera era o terceiro e último dia da última semana de março. A primavera em Rolling Stone Town chegou e passou muito rápido. 2 meses atrás, foi um inverno com muita neve e, depois de março, foi um verão escaldante. Portanto, houve um grande festival em março. Houve o Festival do Início da Primavera, no início do mês e o Festival do Fim da Primavera, no final do mês. Esses 2 festivais eram frequentemente celebrados grandiosamente. Eles também eram os 2 festivais mais significativos para os moradores de Rolling Stone Town no primeiro semestre do ano. Se eles perdessem o Festival do Fim da Primavera, o próximo festival da mesma escala seria o Festival da Colheita, no outono. Fim do capítulo. Capítulo 68, Travestismo e Súcubo. Hoje, independentemente de serem os moradores da cidade ou os fazendeiros do campo, todos acordaram muito cedo. Isso porque a maioria das pessoas estava muito interessada em participar das várias atividades do Festival do Fim da Primavera. Ao contrário do Festival do Início da Primavera, que se concentrava em celebrações, apresentações e reuniões, o Festival do Fim da Primavera atraiu mais atenção das diferentes competições e atividades organizadas pelos moradores. Essa tradição se originou na era do Iluminismo. Dizia-se que os deuses naquela época realizavam várias competições esportivas na primavera para selecionar guerreiros da raça humana. Mais tarde, gradualmente evoluiu para uma atividade de entretenimento semi-oficial. Qualquer um poderia se inscrever para um concurso com os funcionários da Rolling Stone Town. Assim que o pedido fosse aprovado, eles receberiam um subsídio da prefeitura. Os participantes do concurso eram todos registrados no local, e o objetivo principal era ser divertido e animado. Quando Matthew passou pela entrada da área dos magos pela manhã, ele descobriu que as pessoas encarregadas da competição de comer grama e da competição de ringue já estavam movendo materiais para o local. Perto da Seven Saints Square, o evento mais popular, Martin Han, também estava chegando à linha de chegada. Havia também a competição de luta livre de uma mão e uma perna, e a luta de luta livre cara a cara, que também estavam em processo de preparação. Toda a Rolling Stone Town estava prosperando. Essa cena fez Matthew se sentir um pouco iluminado. Nos últimos anos, devido à sua obsessão em plantar árvores, ele nem teve a chance de assistir ao Festival da Primavera Tardia, muito menos participar dele. Hoje, a rica atmosfera festiva despertou em Matthew a ideia de participar de algumas atividades. Infelizmente, ele tinha outra missão. Hoje, eu sou o grande mago Ronan. Com esse pensamento em mente, sob a orientação dos guardas, Matthew e Soldier chegaram ao corredor lateral da residência do senhor. Embora fosse cedo, a mansão já estava agitada com barulho. Os servos estavam ocupados decorando para o festival, e os mestres não dormiram até tarde.
Matthew ouviu a voz de Sifty enquanto ele caminhava pela varanda. Oh, papai, eu não sou mais uma garota de 15 anos. Eu não quero me vestir como uma princesinha de um conto de fadas hoje. Sif reclamou, mas mesmo depois de amanhã, você ainda será uma garota de 16 anos. A voz de Higar era muito gentil. E não é bom se vestir como uma princesinha. Elas são muito felizes no conto de fadas. Sif bufou em insatisfação. Eu não gosto disso. Essas roupas são muito infantis. Mesmo que seja um conto de fadas, eu quero usá-las como as cavaleiras dos contos de fadas. Higar ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer relutantemente, quando você crescer, terá bastante tempo para usar roupas maduras. Mas hoje, prometa-me que usará roupas que devem ser usadas na sua idade, ok? Essas roupas são muito bonitas. Você pode não usá-las por muito tempo no futuro. Apenas trate isso como passar mais alguns anos com elas. Havia uma pitada de relutância na voz de Higar. Sif ficou atordoada por um momento, então concordou alegremente. Tudo bem, eu vou ouvir você. Vou escolher um vestido de princesa. Eu te amo, pai. A voz mimosa de Higar flutuou. Eu te amo mais, minha princesinha. Vá para o próximo quarto e deixe Shia ajudá-la a vesti-lo. Que criança esperta. Matthew podia até imaginar a mudança de expressão no rosto de Siftis quando ela ouviu o que Higar havia dito. Embora essa garota tivesse uma personalidade forte, sua natureza era afiada e gentil. Pelo menos ela não decepcionou o amor de Higar por ela. Matthew não ficou no corredor por muito tempo. Eles passaram por 3 corredores seguidos. Ele finalmente chegou ao destino desta viagem, um edifício abobadado no lado oeste da residência do senhor. Esta era a residência de Zeller, o único consultor mágico de Higar. Você chegou na hora. Eu estava prestes a me preparar. Zeller, que estava vestido na moda e tinha um rosto bonito, saiu para recebê-lo. Seu olhar permaneceu por alguns segundos perto de Soldier, que estava usando o manto da noite escura. Então ele levou Matthew para dentro da casa. Terminei de configurar a técnica da imagem espelhada. Testei 2 vezes ontem e os resultados foram perfeitos. Zeller perguntou, a propósito, você já comeu? Eu comi. Rolinhos primavera fritos e uma xícara de iogurte. Matthew respondeu, Peggy é uma parceira invejável. Zeller parecia esclarecido. Ouvi Sif mencionar que suas habilidades culinárias são excelentes. Matthew sorriu e assentiu. Então eu vou te levar para fazer sua maquiagem. Zeller levou Matthew para a sala mais interna. Havia muitos espelhos e um grande número de frascos e potes de pós medicinais. A maioria dos materiais eram coisas para as quais o conhecimento de Matthew era cego. Embora o charme seja concedido pelos céus, como homem, você tem que saber como cuidar de si mesmo e apreciá-lo, explicou Zeller com um sorriso. Então, como um cabeleireiro, ele fez Matthew se sentar em frente a um espelho. Então, ele estalou os dedos. No espelho na frente de Matthew. De repente, uma mulher loira, de olhos azuis e com uma figura explosiva apareceu. Bom dia, Zeller. A garota esfregou preguiçosamente os olhos sonolentos enquanto saía do espelho. Uma fragrância incrível o assaltou. Uma força chamada desejo começou a provocar os nervos de Matthew. Lesna, não use seu charme com meu convidado. Ele não vai cair nessa. Zeller ordenou severamente. A garota mostrou a língua. No segundo seguinte, ela se sentou no palco em frente ao espelho com as pernas cruzadas. Sua saia curta foi silenciosamente puxada para cima, revelando uma grande área de pele branca como a neve. Uma cauda fina com um coração na ponta se estendia da parte inferior e balançava inconscientemente. Essa cena foi o suficiente para deixar a boca da maioria dos homens seca. No entanto, Matthew olhou para Zeller calmamente. É essa a maquiadora que você encontrou para mim? Zeller deu um suspiro de alívio. Esta é Lesna, minha parceira contratada. Na maioria dos casos, ela também é minha família. Dica, sua habilidade, Coração da Água Tranquila, está em vigor. Você resistiu com sucesso ao encanto de Sucubus Lesna.
Sua vontade mais um. Fim do capítulo. Capítulo 69. Martin Han. Os bruxos eram de fato a lendária profissão rica e bonita. Até mesmo suas criaturas contratadas eram súcubos loiras, ao contrário de um necromante amargo como ele, que só conseguia acompanhar esqueletos e zumbis o dia todo. Esse pensamento passou pela mente de Matthew. Seria mentira dizer que ele não estava com inveja. Matthew brincou com Zeller. Com um parceiro de contrato tão charmoso, não é de se admirar que você ainda não tenha se casado. Zeller acenou com a mão. Você está enganado. Meu relacionamento com Lesna é muito puro. Matthew não acreditou. Você consegue se controlar. Antes que Zeller pudesse dizer qualquer coisa, Lesna reclamou com Matthew. Para dizer a verdade, muitas vezes me pergunto se Zeller gosta de homens. Ele sempre me trata como se eu não fosse nada. Na maioria das vezes, meu charme parece ser liberado no ar. Zeller sorriu gentilmente. Claro que não. Não há dúvidas sobre o charme de Lesna, mas tenho meu próprio jeito de fazer as coisas. Falando francamente, não foi fácil resistir ao charme dela. Às vezes, eu era impulsiva e vacilava, mas eu via isso como uma forma de treinamento e desafio. Felizmente, eu sempre conseguia manter o controle. Lesna revirou os olhos. Matthew teve uma pequena surpresa. Ele tinha ouvido falar que a maioria dos Warlocks tinha uma vida privada muito licenciosa. Eles fariam isso com qualquer criatura que se movesse. No entanto, Zeller era claramente uma exceção entre os Warlocks. Ele tinha um animal de estimação súcubo, mas ele conseguia ficar parado e cultivar sua força de vontade. Isso fez Matthew suspeitar da orientação sexual desse cara. Os três conversaram por um tempo. A atmosfera na sala gradualmente se tornou animada. Lesna começou a maquiar Matthew. De acordo com Zeller, essa senhora súcubo era uma especialista na área de maquiagem e disfarce. Na maioria das vezes, a maquiagem feita pelas mãos de Lesna tinha um efeito que superava as ilusões. Matthew não tinha muita compreensão disso por enquanto. Ele só conseguia sentir as pequenas mãos de Lesna segurando um bloco de pó e um pincel enquanto ela espalhava tudo em seu rosto. Estava coçando. O corpo dela estava muito perto dele. Era o instinto de uma súcubo. Matthew conseguia sentir os hormônios fortes que ela inadvertidamente emitia o tempo todo. Se não fosse pelo Heart Like Stillwater, ele já teria feito o papel de bobo. Lesna estava muito focada em seu trabalho, mas sua expressão não parecia muito feliz. Cerca de uma hora depois, a sessão chata de maquiagem finalmente chegou ao fim. Lesna jogou fora a almofada rosa em sua mão em frustração e disse em um tom hostil: tudo bem. Estar na mesma sala com vocês dois homens é como ir para a cadeia. Eu pensei que você fosse assustador o suficiente, Zeller, mas não esperava que seu amigo fosse igual a você. Estamos colados há tanto tempo, mas ele não reagiu de jeito nenhum. Diga-me, você deve ser gay também, certo? Seu tom era muito agressivo. No entanto, sua expressão estava cheia de frustração e seus olhos estavam cheios de dúvidas. Eu sou um homem normal, mas sou melhor em temperança. Matthew explicou calmamente, sem se preocupar em discutir com uma súcubo. Então, ele olhou no espelho e seus olhos brilharam. O homem no espelho era exatamente o mesmo que o grande mago Ronan em suas memórias. Artesanato muito requintado. Matthew não pôde deixar de elogiar. Esta frase fez Lesna se sentir muito melhor. Ela mordeu gentilmente o lábio inferior e o lembrou: é melhor você enfiar mais algumas palmilhas em seus sapatos. Lembro que Ronan é alguns centímetros mais alto que você, e seu corpo também é um pouco mais forte que o seu. Mas não importa. De qualquer forma, você terá uma capa para ajudar a cobri-la mais tarde. Enquanto falavam, Zeller já havia caminhado da sala ao lado com uma réplica do manto do arquimago e uma capa mágica que Ronan costumava usar no festival da primavera tardia. Por que você não experimenta as roupas primeiro? Vou pedir para alguém procurar as palmilhas mais tarde. Zeller olhou para o rosto de Matthew seriamente e então mostrou uma expressão satisfeita.
Matthew tirou um pergaminho de aumento de altura de sua bolsa mágica. Se for altura, talvez essa coisa seja útil. Zeller olhou além do pergaminho de aumento de altura e se concentrou na bolsa de Matthew por alguns segundos. É a versão super? Matthew ficou atordoado por um momento antes de assentir. Você realmente sabe como gastar. Eu queria uma bolsa super mágica há muito tempo, disse Zeller. Mas eu estava com pouco dinheiro para comprar uma. Lesna bufou friamente e interrompeu: se você parar de doar para o orfanato, você já poderia ter comprado mais do que algumas sacolas. Ou talvez, se você tivesse estabelecido sua própria família antes, você teria ganhado muito mais do que ganha agora. Zeller deu de ombros. Lesna, nem pense nisso. Eu não vou deixar Rolling Stone Town. Nunca. Eu prometi a Raegar. Lesna estava tão brava que seu peito arfava para cima e para baixo. Aquele homem de novo? Eu não deveria ter seguido você porque eu tinha muito em mente seu potencial. Pelo bem de Rhaegar, você até rejeitou a posição de senhor da cidade do Ninho do Dragão. Eu acho que a esposa do homem não era tão leal a ele quanto você era a ele. Chega. O tom de Zeller de repente se tornou severo. Na frente dos convidados, por favor, preste atenção às suas palavras. Lesna estava obviamente de temperamento explosivo, ou melhor, ela tinha um forte senso de ressentimento do começo ao fim. Você acabou de gritar comigo. Quantas vezes você me repreendeu por Rhaegar? Você. Um tapa alto soou. Fim do capítulo. Capítulo 70. Martin Han. Lesna foi jogada no chão por Zeller. Você parece estar abusando da sorte, súcubo. Zeller se abaixou e beliscou seu queixo com força. Seu tom era frio sem precedentes. Se você estiver realmente insatisfeita com a situação atual, posso mandá-la de volta para o abismo a qualquer momento, não importa qual seja o território do Lorde Demônio. Mas se você ainda quiser ficar ao meu lado, você deve aprender a se comportar. Prometa-me que esta será a última vez. Os olhos de Lesna estavam cheios de medo. Ela gaguejou: eu prometo, esta é a última vez. A última vez o quê? Zeller perguntou friamente. Esta é a última vez que tentei tirar vantagem de você. Eu estava errada, Zeller. Não consegui despertar a luxúria da sua amiga, então fiquei um pouco confusa. Lesna respondeu com a voz trêmula: não me mande de volta para o abismo. Eu imploro. Eles vão me quebrar. Muito bem. Agora, peça desculpas a Matthew. Zeller soltou. Lesna tropeçou e caiu no chão, 2 hematomas no queixo liso. Sinto muito, senhor. Matthew, eu não deveria ter falado bobagens na sua frente. Ela se desculpou nervosamente. Matthew acenou com a mão, indicando que estava tudo bem. Lesna ficou instantaneamente aliviada. Com a permissão de Zeller. Ela cuidadosamente entrou no espelho na frente de Matthew e desapareceu completamente. Eu me envergonhei na sua frente, Matthew. Zeller voltou à sua aparência gentil e amável. Demônios são diferentes de criaturas comuns. Se eu os tratar gentilmente, eles terão mais probabilidade de ser ingratos e comolacentes. Lesna é um exemplo. Se eu não a punir ocasionalmente, ela pode pensar que é minha mestra. Enquanto falava, ele sorriu desamparadamente. Sua criatura invocada, Peggy, vejo que você a trata muito bem também. Ela também mostrará esses sinais. Matthew conseguia entender o desamparo de Zeller. Demônios eram de fato uma espécie única e só podiam ser controlados usando ambos e crueldade. Pensando nisso, ele não invejou mais Zeller por ter uma súcubo. Pelo menos sua gentileza com suas invocações foi recompensada. Não, não. Matthew sorriu. Peggy tem muitas deficiências, mas no geral, sua personalidade é bem fofa. A única coisa que me irrita é que ela sempre pede um aumento de salário, mas não acho que seja culpa dela. Uma pitada de inveja apareceu nos olhos de Zeller. Então, vamos levantar e nos trocar. A celebração está prestes a começar, e vamos soltar fogos de artifício no clímax da celebração. Matthew assentiu. Então, ele hesitou. O que há de errado? Zeller perguntou.
Embora seja um pouco presunçoso, e o momento não seja o certo, posso pedir a Lady Lesna para carregar meu cajado mágico. Matthew pegou seu cajado mágico da tosse envergonhado. Ele seguiu o método do espírito da Torre 177 e carregou o cajado, segurando o cajado e imaginando tossir. O resultado foi chocantemente ineficiente, cerca de 3 segundos de imaginação contavam como uma carga oficial, mas pelo menos 10.000 cargas oficiais eram necessárias para carregar o cajado completamente. Matthew havia planejado originalmente carregá-lo lentamente, mas como ele havia encontrado uma súcubo, ele poderia muito bem tirar vantagem disso. Afinal, Matthew não pediu a Zeller ou aos oficiais da Rolling Stone Town uma compensação por ajudá-lo dessa vez, certo? Zeller pegou o cajado e o estudou por um tempo antes de concordar. Energia psionica? Não deve ser um problema. Vou dar para Lesna mais tarde. Os dois se levantaram. Depois de trocar de roupa e ficar mais alto, Zeller levou Matthew ao salão onde o ritual da imagem espelhada foi montado. Ao meio-dia, a Praça dos Sete Santos no centro de Rolling Stone Town estava lotada de pessoas. Foi aqui que muitos prêmios foram entregues. Embora tivesse começado apenas hoje, já havia muitos pequenos concursos que já haviam sido concluídos. Os concorrentes, suas famílias e vizinhos vieram receber o prêmio alegremente. Uma atmosfera alegre permeava o ar. Sob as estátuas dos Sete Santos, 2 homens vestidos como mercadores viajantes estavam sussurrando um para o outro. Na frente deles havia uma grande caixa de madeira com um grande fio de algodão doce dentro. Hoje é o melhor dia para escapar da prisão. Olha, um grande número de guardas foi transferido para a praça para manter a ordem. Ouso apostar que não há ninguém na prisão. Um homem na casa dos 20 disse em voz baixa. Você está certo, Jonas, mas Jim não quer sair. Esse é o nosso principal problema. O homem que o atendeu parecia estar na casa dos 30. Ele era magro e seus olhos eram brilhantes, mas ele sempre parecia preguiçoso. Leon, por que você acha que o chefe Jim não está disposto a deixar a prisão? Jonas ficou intrigado. Quem eu sei, talvez a comida na prisão fosse melhor. Leon pegou um marshmallow para si mesmo e disse casualmente enquanto comia. Eu continuo me sentindo como se fôssemos 2 grandes idiotas. Viemos para Rolling Stone Town e nem sabíamos a missão específica. Jonas disse infeliz, eles só nos disseram para nos disfarçarmos e entrar furtivamente na prisão. No final, o chefe Jim nos ignorou. Estamos realmente aqui para vender algodão doce. Leon confortou, não somos os únicos 2 que estão aqui. Há outros membros da Irmandade e 2 outras organizações. Não se preocupe, eles devem estar fazendo algo grande. Só precisamos seguir as ordens e observar a situação em Rolling Stone Town. Os olhos de Jonas deslizaram enquanto ele olhava para as pessoas ao seu redor, que estavam cheias de riso. Mas sinto que fomos descobertos. Como eles puderam rir tão felizes? Eles nos reconheceram há muito tempo. Fim do capítulo.